A porta do escritório se fechou atrás de mim com um clique suave, mas definitivo. O tipo de som que marca um antes e um depois. Marcelo estava de costas para mim, as mãos nos bolsos da calça social perfeitamente engomada, olhando pela janela panorâmica que dava para a Avenida Paulista, iluminada pelas luzes de Natal. Lá embaixo, São Paulo fervilhava com a correria da véspera. Pessoas carregando presentes, abraçando familiares, correndo para chegar em casa a tempo da ceia. Aqui em cima, no 42º andar, o silêncio era quase opressor. "Senta", ele disse, sem se virar. Não era um convite, era uma ordem. Permanecia em pé, os dedos apertando a alça da minha bolsa. Algo no tom dele, naquela frieza calculada, fez meu estômago se contrair. Eu conhecia aquela voz. Era a mesma que ele usava para demitir gerentes, para fechar contratos desfavoráveis, para destruir carreiras. Nunca pensei que a usaria comigo. Ele finalmente se virou. O rosto impecavelmente barbeado, os olhos escuros que um dia eu achei que conhecia tão bem quanto os meus. Agora, eram os olhos de um estranho vestindo a pele do homem com quem eu havia dividido quase 10 anos da minha vida. Marcelo jogou uma pasta sobre a mesa de mogno polido, fazendo alguns papéis deslizarem pelo tampo. "Lê isso." Minha mão tremeu ligeiramente quando peguei o primeiro documento. As palavras dançavam na página enquanto meus olhos tentavam focar. Suspensão de pagamento, conduta inadequada, promoção cancelada. Senti o chão se mover sob meus pés. O que é isso? A pergunta saiu mais como um sussurro rouco. "É você escolhendo o que é mais importante", ele respondeu, cruzando os braços sobre o peito, a postura de quem já havia tomado todas as decisões e agora apenas esperava que o outro se curvasse. Seu orgulho ou sua carreira? Levantei os olhos para ele, tentando encontrar uma pista, qualquer resquício do homem que eu amava. Só vi o CEO impiedoso, que todos na empresa temiam. "Você está me chantageando", afirmei, a voz saindo mais firme do que eu esperava, mesmo com o coração martelando contra as costelas. Ele deu de ombros, como se estivéssemos discutindo a escolha do cardápio. "Estou te dando uma opção. É simples, Renata. Você desce agora para o jantar de Natal, pede desculpas para a Camila na frente de todos os diretores e investidores, ou esquece a promoção que eu prometi. E o salário do mês que vem também. Camila." O nome caiu entre nós como uma bomba. A nova diretora de projetos. A mulher de cabelos loiros impecáveis e sorrisos calculados. A que aparecia nas reuniões de última hora, sempre com uma sugestão brilhante, que na verdade era uma cópia mal disfarçada do trabalho que eu havia feito nos bastidores. E, como eu havia descoberto 3 meses atrás, através de um descuido dele com o celular, a nova namorada do meu marido. "Você está me pedindo para pedir desculpas à sua amante." Falei devagar, testando as palavras, vendo se elas eram tão absurdas em voz alta quanto soavam na minha cabeça. "Estou te pedindo para ser profissional", ele retrucou, a mandíbula tensionando. "Você foi grosseira com ela na última reunião." Questionou as ideias dela na frente do conselho. Fez ela parecer incompetente. Um riso amargo escapou dos meus lábios antes que eu pudesse conter. "Ela é incompetente, Marcelo. Aquele relatório que ela apresentou semana passada? Eu que fiz. Os dados, as projeções, a estratégia de expansão para o mercado europeu. Tudo meu. Ela só trocou a fonte e colocou o nome dela no cabeçalho." Ele não negou. Não podia. Nós dois sabíamos a verdade. "Isso não vem ao caso", disse ele, desviando o olhar. "O que importa é que você precisa aprender a trabalhar em equipe." "Trabalhar em equipe", repeti, sentindo a raiva começar a ferver dentro de mim, substituindo o choque inicial. "É assim que você chama? Eu seguro essa empresa funcionando enquanto você passa o dia em almoços de negócios com ela?" "Cuidado, Renata." A voz dele baixou uma oitava, carregada de ameaça. "Você está pisando em terreno perigoso." Olhei para ele. Realmente olhei. E vi pela primeira vez com clareza absoluta. Eu não significava nada para aquele homem.
Talvez nunca tivesse significado. Eu era apenas mais uma peça na estrutura dele, útil enquanto me mantivesse no lugar. O pior não era a traição, era a arrogância. A certeza dele de que eu simplesmente aceitaria, porque sempre aceitei. Respirei fundo, sentindo o ar gelado do ar-condicionado encher meus pulmões, e tomei uma decisão. Ok, respondi, minha voz surpreendentemente calma. Marcelo piscou, claramente esperando uma discussão, lágrimas, súplicas, talvez até uma cena. Algo que justificasse a narrativa que ele já havia construído na cabeça sobre mim, sendo dramática e emocional demais. Ok? Ele repetiu desconfiado. Ok. Confirmei, colocando os papéis de volta na mesa com cuidado deliberado. Está feito. Virei-me para sair, cada passo controlado, mesmo com as pernas tremendo. Renata, ele chamou. E pela primeira vez naquela conversa, havia uma ponta de incerteza na voz dele. Parei com a mão na maçaneta, mas não me virei. Você está fazendo a escolha certa, ele disse, e quase parecia que estava tentando se convencer disso. Não respondi. Apenas abri a porta e saí, deixando para trás o escritório, o ultimato e a ilusão de que aquele casamento ainda valia alguma coisa. O corredor estava vazio. Lá embaixo, ouvia-se o burburinho da festa começando. Risadas, música natalina, o tinir de taças de champanhe. A vida seguindo seu curso, alheia ao fato de que a minha havia acabado de rachar ao meio. Encostei na parede fria do corredor, fechei os olhos e deixei a realidade me atingir em cheio. 10 anos. 10 anos eu havia dedicado não só ao casamento, mas à empresa. Tinha sido eu quem revisara contratos até tarde da noite, quando Marcelo saía para jantares com investidores. Eu quem havia encontrado as brechas legais que salvaram a companhia de processos milionários. Eu quem havia desenhado a expansão para o mercado latino-americano que triplicou o faturamento. E agora, na véspera de Natal, eu estava sendo tratada como uma funcionária problemática que precisava ser colocada no lugar. Por causa de Camila. Camila, que tinha metade da minha experiência e o dobro da audácia. Camila, que entrou na empresa há apenas 8 meses e já ocupava um cargo que eu havia esperado anos para alcançar. Camila, que sorria para mim nos corredores enquanto dormia com meu marido. Abri os olhos, enxuguei discretamente as lágrimas que insistiam em formar no canto dos olhos e endireitei os ombros. Não. Eu não ia descer para aquela festa. Não ia pedir desculpas. Não ia me humilhar, porque aquele ok que eu disse não era rendição. Era o primeiro passo de algo que eu vinha planejando há mais tempo do que o próprio Marcelo imaginava. Meu nome é Renata Albuquerque. Tenho 38 anos, sou formada em administração pela FGV e mestre em direito empresarial pela USP. Na empresa, sou oficialmente gerente de estratégia e compliance. Extraoficialmente, sou a mulher que mantém tudo funcionando enquanto os homens de terno levam o crédito. E até aquela véspera de Natal, eu estava bem com isso. Ou pelo menos, achava que estava. Conheci Marcelo na faculdade. Ele era tudo que eu não era. Extrovertido, confiante, filho de empresário bem-sucedido. Eu era a bolsista estudiosa que passava mais tempo na biblioteca do que em festas. Quando ele se interessou por mim, foi como se o universo tivesse finalmente notado minha existência. Nos casamos 3 anos depois da formatura, numa cerimônia grande demais para o meu gosto e perfeita para a família dele. Entrei na empresa Albuquerque em Associados como assistente jurídica, determinada a provar meu valor por mérito próprio. Subi. Devagar, mas subi. Cada promoção foi uma batalha. Cada reconhecimento, uma vitória arrancada a fórceps de um ambiente que preferia promover homens medianos a mulheres excepcionais. Marcelo se tornou CEO há 5 anos, quando o pai dele, Roberto, decidiu dar um passo atrás e focar apenas no conselho administrativo. Foi o momento que eu esperava. Finalmente, com o meu marido no comando, talvez meu trabalho fosse verdadeiramente reconhecido. Ilusa. Se antes eu era invisível, com Marcelo como CEO, eu me tornei uma sombra conveniente.
Ele usava minhas ideias em apresentações, assinava embaixo dos meus relatórios, colhia os aplausos enquanto eu permanecia nos bastidores organizando a próxima jogada. No começo, eu me convencia de que estávamos construindo algo juntos, um casal, uma empresa, um legado. Hoje, ao sair daquele escritório, eu entendia com clareza dolorosa. Eu estava construindo o império dele sobre os escombros da minha própria identidade. A empresa ocupava 3 andares de um prédio comercial na Paulista. Vidro, aço, design minimalista que gritava sucesso. No 42º andar ficavam os escritórios executivos, Marcelo, os diretores, a sala de reuniões principal. No 41º, os departamentos de gestão, incluindo o meu pequeno escritório, que dividia com mais 2 analistas. No 40º andar, a área de eventos, onde naquele momento acontecia o jantar de Natal anual. Desci pela escada de serviço, fugindo do elevador social, onde certamente cruzaria com diretores, investidores, com Camila. Principalmente com Camila. Ela havia entrado na empresa em abril, contratada diretamente por Marcelo, sem passar pelo RH tradicional, sem entrevistas com outros gestores. Uma promessa do mercado, ele anunciou na reunião. Experiência internacional, MBA em Londres, vai revolucionar nosso departamento de projetos. Desde o primeiro dia, algo me incomodou nela. Não era inveja. Eu reconhecia competência quando via. Era a forma como ela olhava para Marcelo, como ela tocava o braço dele ao falar. Como ela sempre encontrava uma desculpa para estar no escritório dele. Eu disse a mim mesma que estava sendo paranoia. Marcelo nunca daria motivos para desconfiança. Éramos um casal sólido, companheiros, parceiros. Até que em setembro, quando fui buscar o celular dele que estava carregando na cozinha, uma notificação iluminou a tela. Estou morrendo de saudades. Quando você consegue se livrar da Renata? O nome do contato: Camila. Meu mundo parou. Li as mensagens, todas, meses de conversas, fotos, planos. Eles haviam viajado juntos para Miami em julho. A conferência internacional dele foi, na verdade, um fim de semana romântico, enquanto eu ficava em São Paulo, lidando com a auditoria trimestral. Senti náusea, raiva, uma dor tão profunda que quase me dobrou ao meio. Mas não confrontei, não gritei, não fiz uma cena. Porque naquele momento, olhando para aquelas mensagens, uma parte fria e calculista de mim, a parte que sobrevivia no mundo corporativo, tomou o controle. Tirei prints. Salvei em 3 lugares diferentes. Apaguei o histórico de que havia acessado o celular dele. Coloquei de volta na bancada, exatamente como estava, e comecei a planejar. Cheguei ao meu escritório ainda tremendo da confrontação com Marcelo. A sala estava vazia. Minhas colegas já haviam descido para a festa. As luzes automáticas acenderam quando entrei, revelando a mesa organizada, os arquivos alinhados, a foto emoldurada de mim e Marcelo no nosso casamento. Peguei a foto e virei de frente para baixo. Não tinha coragem de jogá-la fora ainda, mas também não conseguia mais olhar para aquele sorriso falso dele. Liguei o computador. Meus dedos voavam sobre o teclado com familiaridade, navegando por pastas que eu havia criado nos últimos 3 meses. Documentos, contratos, e-mails. Evidências meticulosamente organizadas. Porque se tem uma coisa que 10 anos no departamento jurídico me ensinaram é: você não vai para uma guerra sem munição. E eu estava me preparando para uma guerra. O plano começou a tomar forma em outubro, quando recebi um e-mail inesperado de Claude Beaumont, o diretor da filial francesa da empresa. A Albuquerque em Associados tinha uma pequena operação em Paris, mais uma casca jurídica do que uma empresa funcionando de verdade. Foi aberta há anos atrás quando Roberto, o pai de Marcelo, teve planos de expansão europeia que nunca se concretizaram. A filial permaneceu ativa apenas porque fechá-la seria mais trabalhoso do que mantê-la respirando artificialmente. Claude estava se aposentando. Precisava de alguém para assumir a operação, ou então ela seria fechada. Respondi o e-mail. E então fiz algo que nunca havia feito.
Liguei para meu sogro. Roberto Albuquerque tinha 72 anos, cabelos grisalhos e um senso de justiça antiquado, mas sólido. Ele construiu a empresa do zero, com suor e decisões difíceis. Via Marcelo como sucessor, mas nunca escondeu a decepção com certas escolhas do filho. Encontrei com ele numa tarde de outubro, num café discreto longe da empresa. Renata, ele disse, levantando ao me ver, sempre o cavalheiro. É bom te ver. Você anda sumida das reuniões de família. Não era acusação, era observação. Sentei, pedi um café e fui direto ao ponto. Preciso falar com você sobre a filial de Paris. Ele arqueou as sobrancelhas, surpreso. Paris? Aquilo mal existe ainda. Exatamente, respondi, tirando uma pasta da minha bolsa. E eu quero mudar isso. Passei a hora seguinte apresentando a ele um plano detalhado. A filial tinha potencial enorme se fosse reestruturada corretamente. O mercado europeu estava aquecido para consultorias especializadas em compliance internacional. Tínhamos a expertise. Só faltava a execução. Roberto ouvia, impressionado. Fazia perguntas, anotava. Você pensou em tudo, ele disse finalmente. Pensei, confirmei. E eu gostaria de ser a pessoa a executar. Houve um silêncio. Você está falando de se mudar para Paris, ele disse devagar. Estou. E o Marcelo? A pergunta que eu esperava. Respirei fundo. Roberto. Comecei e então parei. Como dizer ao pai de alguém que o filho era um traidor? Como destruir a imagem que ele tinha do próprio sangue? Mas Roberto não era bobo. Ele viu algo no meu rosto, na minha hesitação. Vocês estão tendo problemas. Não foi uma pergunta. Baixei os olhos para a xícara de café. Eu preciso desse recomeço, admiti, minha voz quase um sussurro. Preciso construir algo que seja meu, algo onde eu não seja apenas a esposa do CEO. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Renata, você é a melhor coisa que aconteceu para esta família e para esta empresa, disse ele, os olhos honestos. Se é isso que você quer, você tem meu apoio. Total. Senti lágrimas queimarem, mas não deixei cair. Obrigada, sussurrei. Mas preciso te fazer uma pergunta. Ele continuou. Isso é temporário ou permanente? Encontrei os olhos dele. Não sei ainda, mas preciso de liberdade para decidir sem pressão. Ele assentiu lentamente. Então vamos fazer o seguinte. Eu assino a transferência. Você vai para Paris com autonomia total para reestruturar a operação. E o que acontecer entre você e Marcelo, vocês resolvem como adultos. Foi assim que consegui a saída. Legítima. Assinada. Aprovada pelo fundador da empresa. Marcelo não soube de nada. Roberto me garantiu discrição absoluta. Os próximos 2 meses foram de preparação silenciosa. Mantive a rotina normal. Jantares com Marcelo, reuniões na empresa. Sorrisos educados para Camila nos corredores. Mas, nas horas vagas, eu estudava francês. Conversava com Claude Beaumont sobre o mercado parisiense. Organizava documentos, transferia recursos e esperava o momento certo. Esse momento chegou naquela véspera de Natal, quando Marcelo finalmente mostrou sua verdadeira face com aquele ultimato ridículo. Ele achou que estava me quebrando. Na verdade, estava me libertando. Olhei para a tela do computador, para as pastas organizadas, para os e-mails programados que seriam enviados automaticamente amanhã de manhã. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para o motorista particular que havia contratado discretamente. Às 6 horas, esteja pronto. A resposta veio em segundos. Confirmado, Sr. Albuquerque. Desliguei o computador. Peguei alguns arquivos pessoais, apaguei qualquer rastro do meu plano das máquinas da empresa. Lá embaixo, a festa continuava. Ouvia-se música, risos, o discurso animado de algum diretor provavelmente bêbado. Imaginei Marcelo procurando por mim.
Imaginei Camila ao lado dele, sorrindo vitoriosa, achando que havia vencido. Sorri pela primeira vez naquela noite, porque enquanto eles comemoravam, eu estava prestes a dar o checkmate. Saí do escritório, deixando a luz apagada atrás de mim. No elevador, apertei o botão do térreo, pulando o andar da festa completamente. Quando as portas se abriram no lobby, o segurança noturno me cumprimentou com surpresa. Senhora Albuquerque, já vai embora? A festa mal começou. Já cumpri minha parte, respondi, acenando. Feliz Natal, seu José. Feliz Natal, senhora. Saí para a noite de dezembro. O ar estava abafado, típico de São Paulo no verão. As ruas ainda cheias de gente correndo, buzinas, a cidade que nunca parava. Mas para mim, pela primeira vez em anos, o mundo parecia em silêncio. Caminhei até o ponto de táxi, pedi para ir para casa e durante todo o trajeto pensei em como seria Paris em dezembro. Frio. Neve, talvez. Luzes de Natal verdadeiras, não apenas tropicais. Um recomeço. Chegando em casa, o apartamento de 3 quartos nos Jardins que sempre me pareceu grande demais e vazio demais. Fui direto para o quarto de hóspedes. Ali, escondida no fundo do armário, estavam 2 malas grandes. Comecei a arrumar. Roupas, documentos, joias que eram minhas, não presentes dele. Fotos da minha família, livros, meu notebook pessoal. Deixei para trás a maioria das roupas de grife que ele havia comprado, os sapatos caros, os vestidos de festa. Não queria nada que me lembrasse daquela vida. Às 3 da manhã, estava pronta. Às 6, o motorista tocou a campainha. Carreguei as malas, olhei uma última vez para o apartamento iluminado pela luz do amanhecer entrando pelas janelas, e saí. Não deixei bilhete. Não havia nada a dizer que já não tivesse sido dito. Ou melhor, deixado de dizer, em 10 anos de silêncios. Escuta, se você está aí assistindo isso agora, seja lá que horas forem, quero que você faça uma coisa por mim. Se inscreve no canal, deixa seu like. E me conta nos comentários. Que horas você está assistindo e de que cidade? Porque essa história está só começando e eu preciso saber que tem gente do meu lado nessa jornada. Porque o que vem depois disso, ninguém esperava, nem eu. O aeroporto de Guarulhos estava caótico mesmo àquela hora da manhã. Famílias se despedindo, executivos apressados, o cheiro de café e pão de queijo das lanchonetes misturado ao som metálico dos anúncios de embarque. Eu estava sentada na sala VIP, longe do burburinho, com um café que esfriava na minha frente enquanto olhava para o celular que não parava de vibrar. 37 ligações perdidas de Marcelo, 23 mensagens. Não li nenhuma, não precisava. Conseguia imaginar perfeitamente o conteúdo. Primeiro, raiva. Depois, incredulidade. Por fim, talvez até um pedido de desculpas calculado, do tipo que ele ensaiava para clientes difíceis. Mas era tarde demais para desculpas. Bloqueei o número dele e finalmente permiti que meu corpo relaxasse no sofá de couro. A adrenalina que me manteve acordada a noite inteira começava a dar lugar a algo mais pesado. Não arrependimento, mas uma espécie de luto antecipado por tudo que eu estava deixando para trás. Não era só Marcelo. Era a vida que eu havia construído. As amigas da empresa que tomariam o lado dele por conveniência. Os jantares em família onde eu sempre fui aceita mais por obrigação do que afeto. A rotina segura, previsível, confortável na sua mediocridade emocional. Fechei os olhos e deixei as memórias virem. Lembrei do primeiro beijo com Marcelo, no estacionamento da faculdade depois de uma festa. Lembrei do pedido de casamento, nervoso mas sincero, num restaurante à beira-mar em Búzios. Lembrei dos primeiros anos, quando ainda ríamos juntos, quando ele ainda me procurava para conversar, quando eu ainda acreditava que éramos parceiros. Quando foi que tudo mudou? Foi gradual. Tão gradual que não percebi enquanto acontecia. Primeiro, ele começou a trabalhar mais tarde. Depois, vieram as viagens de última hora. As senhas do celular que antes compartilhávamos se tornaram privadas.
Os aniversários de casamento comemorados com presentes caros, mas sem presença real. As conversas que se limitavam à logística, quem buscaria a roupa da lavanderia, quem pagaria qual conta, quem cancelaria qual compromisso. Viramos colegas de apartamento que dividiam uma cama. E eu aceitei. Deus, como eu aceitei. Convenci-me de que era o casamento amadurecendo, que a paixão inicial sempre esfria, que o importante era a parceria, a estabilidade, o projeto de vida compartilhado. Mentiras confortáveis que eu contava para mim mesma enquanto morria um pouco a cada dia. A traição com Camila foi apenas o último prego no caixão. Doloroso, sim, mas não surpreendente. O que realmente me quebrou foi aquele ultimato na véspera de Natal. Porque ali, naquele escritório, olhando para o homem que havia jurado me amar e proteger, eu finalmente enxerguei a verdade nua e crua. Para Marcelo, eu nunca fui uma esposa. Fui um ativo. Útil enquanto produtiva, descartável quando inconveniente. E ele estava disposto a me descartar por uma mulher que mal conhecia, apenas porque ela era nova, empolgante, e não o questionava. Abri os olhos quando uma lágrima teimosa escorreu pelo meu rosto. Enxuguei rapidamente, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém havia notado. Não, chega de lágrimas, chega de me diminuir. Peguei o celular de novo, dessa vez para abrir o aplicativo de e-mail. Havia uma mensagem nova de Roberto, enviada há 20 minutos. Renata, recebi ligações do Marcelo esta manhã, muitas ligações. Ele está, digamos, alterado. Perguntou sobre documentos, transferências, você. Não confirmei nada ainda, mas ele está desconfiado. Espero que esteja tudo bem com você. Boa viagem. R. Sorri. Claro que Marcelo estava desconfiado. Ele deve ter acordado numa cama vazia, encontrado o armário pela metade e finalmente percebido que seu controle sobre mim havia evaporado. Digitei uma resposta rápida. Estou bem. Melhor do que estive em anos. Obrigada por tudo, Roberto. Te atualizo assim que chegar em Paris. R. Enviar. Meu voo estava marcado para decolar em 2 horas. Tempo suficiente para comer algo, revisar os últimos detalhes e começar a me acostumar com a ideia de que daqui a 12 horas eu estaria em outro continente. Mas antes que pudesse me levantar para procurar comida, meu celular tocou. Número desconhecido. Hesitei. Poderia ser Marcelo ligando de outro telefone, mas também poderia ser algo importante. Atendi, mantendo a voz neutra. Alô? Renata. A voz era feminina, jovem, com uma ponta de nervosismo mal disfarçado. Camila. Minha coluna se enrijeceu instintivamente. Como você conseguiu meu número? Perguntei friamente. Isso não importa. Ela respondeu rápido demais, as palavras tropeçando umas nas outras. Preciso falar com você. É urgente. Não temos nada para conversar. Por favor. Havia algo na voz dela agora. Algo que soava quase como... medo? Só 5 minutos. Eu estou no aeroporto. Sei que você está aqui. Só... Por favor, Renata. Meu cérebro disparou em alerta máximo. Como ela sabia que eu estava no aeroporto? Marcelo mandou ela me seguir? Era uma armadilha? Você tem 3 minutos, respondi cortante. Sala VIP da TAM. Se você vier com o Marcelo, eu saio pela porta dos fundos e você nunca mais me vê. Eu vim sozinha, eu juro. Desliguei sem responder e fiquei observando a entrada da sala VIP, todos os músculos tensos, pronta para sair correndo se necessário. 5 minutos depois, Camila apareceu. Ela estava diferente do visual corporativo impecável que usava na empresa. Calça jeans, moletom oversized, cabelo preso num rabo de cavalo desleixado, sem maquiagem. Parecia ter 10 anos a menos e infinitamente mais vulnerável. Nossos olhos se encontraram através do vidro da entrada. Ela hesitou, como se esperasse que eu fosse mandar ela embora. Não mandei. Apenas observei enquanto ela se aproximava, a bolsa apertada contra o peito,
os passos hesitantes. Obrigada por me receber, ela disse ao chegar perto, a voz baixa. Seu tempo está correndo, retruquei cruzando os braços. Fala. Ela olhou ao redor, nervosa. Então se sentou na cadeira em frente a minha mesmo sem ser convidada. As mãos tremiam ligeiramente quando ela as colocou sobre a mesa. Eu sei que você me odeia, começou. Você não merece nem o trabalho emocional de ser odiada, respondi, minha voz tão gelada quanto me sentia por dentro. Você é apenas uma inconveniência que eu estou removendo da minha vida. Agora, vai direto ao ponto ou eu levanto e vou embora. Ela engoliu seco, claramente não esperando tanta frieza. Marcelo está planejando algo contra você, soltou de uma vez. Algo ruim. Meu estômago se contraiu, mas mantive a expressão impassível. Explica. Camila respirou fundo, os olhos finalmente encontrando os meus com algo que parecia ser remorso genuíno, ou uma atuação excepcional. Ontem à noite, depois que você saiu da festa, ele ficou enlouquecido. Tentou te ligar milhares de vezes. Quando não conseguiu falar com você, começou a fazer ligações para advogados, para o departamento de RH, até para um investigador particular. Investigador particular, repeti, sentindo a raiva começar a ferver. Para me investigar. Ele está convencido de que você está sabotando a empresa, roubando documentos, planejando abrir uma consultoria concorrente, aliciando clientes. Camila fez uma pausa. Ele quer te processar criminalmente. Uma risada seca escapou dos meus lábios. Claro que ele quer, porque Deus me livre Marcelo admitir que sua esposa simplesmente decidiu que valia mais do que ser tratada como capacho. Renata. Camila se inclinou para a frente, a voz ganhando urgência. Ele tem dinheiro, contatos. Ele pode tornar sua vida um inferno legal, mesmo sem provas concretas, só com acusações, audiências, processos que se arrastam por anos. Por que você está me contando isso? Interrompi, estudando o rosto dela com desconfiança. O que você ganha alertando a esposa traída sobre os planos do amante? Ela desviou o olhar, as bochechas corando levemente. Porque... Começou, então parou. Respirou fundo de novo. Porque eu cometi um erro enorme, e estou tentando corrigi-lo antes que seja tarde demais. Você dormiu com um homem casado, recitei, minha voz monótona. Você roubou ideias que não eram suas. Você se esfregou na cara da esposa dele enquanto destruía um casamento por dentro. Isso não é um erro, Camila. É uma escolha. Várias escolhas deliberadas. Eu sei. A voz dela saiu quase um sussurro, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu sei. E eu não tenho desculpa. Não tenho justificativa. Eu fui egoísta, ambiciosa, e coloquei minha carreira acima de qualquer senso de decência. Pelo menos você é honesta sobre isso, murmurei. Mas não era para ser assim, ela continuou, as palavras saindo num jorro desesperado agora. Quando conheci Marcelo, ele me disse que vocês estavam separados, que o casamento era só no papel, que dormiam em quartos separados, que estava esperando o momento certo para pedir divórcio, mas você era instável emocionalmente e ele tinha medo da sua reação. Fechei os olhos por um segundo, sentindo uma onda de náusea. Claro que ele havia contado essa história. O manual clássico do marido infiel. Esposa louca, casamento morto, vítima incompreendida buscando consolo. E você acreditou, afirmei abrindo os olhos. Eu queria acreditar, ela admitiu, enxugando uma lágrima que escapou. Porque ele era charmoso, poderoso, me fazia sentir especial. Me prometeu que assim que resolvesse a separação, assumiríamos publicamente. Eu seria a nova senhora Albuquerque. Que romântico, ironizei. Só que aí eu comecei a trabalhar na empresa e percebi que nada do que ele havia dito era verdade. Você não era instável. Vocês não dormiam em quartos separados. O casamento não estava morto. Camila olhou para mim com algo parecido com admiração,
mesclada com culpa. Você era só você, trabalhando, sendo competente, sendo presente. E eu percebi que eu não era a outra mulher de um casamento falido. Eu era simplesmente a outra mulher. E mesmo assim, continuou. Completei por ela. Ela assentiu, miserável. E mesmo assim, continuei. Porque naquele ponto eu já estava envolvida demais. Já tinha aceitado a promoção que ele me deu. Já tinha usado seus recursos, suas conexões. Já tinha me convencido de que se ele estava traindo você comigo, a culpa era do casamento de vocês, não minha. Conveniente, comentei, sem emoção na voz. Até ontem à noite, Camila continuou, a voz tremendo. Quando ele exigiu que você pedisse desculpas para mim. Eu não sabia que ele ia fazer isso, Renata. Juro por Deus, eu não sabia. E quando percebi o que estava acontecendo, quando vi você saindo daquele escritório com aquela expressão, ela parou, engolindo seco. Eu soube que tinha cruzado uma linha que não podia voltar atrás. Fiquei em silêncio, processando. Parte de mim queria gritar com ela, expulsar ela dali, dizer que suas desculpas de última hora não mudavam nada. Mas outra parte, a parte pragmática que me manteve viva no mundo corporativo, sabia que ela tinha informação valiosa. O que exatamente Marcelo está planejando? Perguntei, decidindo focar no que importava. Detalhes. Camila puxou o celular do bolso com mãos trêmulas. Ele não sabe que eu tenho isso, disse mostrando a tela. Mas ele deixou o e-mail aberto no computador dele quando saiu para atender uma ligação. Eu tirei foto. Peguei o celular dela e li o e-mail na tela. Era de um advogado especializado em direito empresarial, um dos mais caros e implacáveis de São Paulo. Senhor Albuquerque, conforme nossa conversa telefônica de ontem, posso confirmar que temos fundamento para processar a senhora Renata Albuquerque por apropriação indébita de informações privilegiadas, violação de confidencialidade empresarial e potencial conflito de interesses. Recomendo que congele todos os acessos dela aos sistemas da empresa imediatamente e prepare documentação para ação judicial até o final desta semana. Também consegui contato com um investigador particular que poderá rastreá-la caso ela tente deixar o país. Meu sangue gelou. Ele está tentando me impedir de sair do país. Sussurrei, mais para mim mesma do que para ela. Por isso vim te avisar, Camila disse urgentemente. Seu voo sai em quanto tempo? 2 horas. Então você precisa embarcar e sumir antes que ele consiga uma liminar. Depois que você estiver fora do Brasil, fica muito mais difícil para ele fazer qualquer coisa. Devolvi o celular, minha mente já trabalhando nas possibilidades. Marcelo tinha dinheiro e conexões, mas processos legais levavam tempo. Se eu embarcasse hoje, estaria em território francês quando qualquer documento legal começasse a tramitar. E uma vez em Paris, sob a proteção da filial internacional com o aval de Roberto, eu tinha proteção corporativa. Mas só se eu embarcasse. Agora. Olhei para Camila, realmente olhei para ela pela primeira vez. Vi uma mulher jovem, assustada, que havia cometido erros terríveis, mas agora estava tentando corrigi-los. Ou pelo menos alertar a vítima dos seus erros. Por que você está fazendo isso? Perguntei de novo, mas dessa vez com genuína curiosidade. De verdade. Ela mordeu o lábio inferior, pensando. Porque ontem à noite, depois que você saiu e Marcelo estava fora de si, tentando te localizar, fazendo ameaças, eu olhei para ele e vi pela primeira vez quem ele realmente é. Sua voz era baixa agora, honesta. Ele não estava preocupado com você, não estava com o coração partido, estava com raiva de ter perdido o controle, de você ter ousado desafiá-lo, e eu percebi. Se ele consegue fazer isso com você, a mulher com quem foi casado por 10 anos, o que ele vai fazer comigo quando eu deixar de ser novidade? Assenti devagar. Pelo menos ela era esperta o suficiente para ver a escrita na parede. Você ainda está com ele? Perguntei. Tecnicamente, sim. Ele não sabe que eu estou aqui.
Acha que fui para casa depois da festa? Você precisa terminar com ele, hoje. Eu sei. E sair da empresa. Ela hesitou e viu o conflito no rosto dela. A carreira que ela tanto lutou para construir, mesmo que sobre bases podres, versus a dignidade e a segurança. Eu sei disso também, admitiu finalmente. Eu já tenho uma proposta de outro lugar. Era para dar uma resposta semana que vem, mas acho que vou aceitar hoje mesmo. Boa decisão. Houve um momento de silêncio entre nós. Não era confortável, não era amizade, mas havia algo ali. Um entendimento mútuo de duas mulheres que haviam sido manipuladas pelo mesmo homem, cada uma à sua maneira. Renata, Camila disse suavemente. Eu sei que isso não muda nada. Não apaga o que eu fiz, a dor que causei. Mas eu sinto muito. De verdade. Olhei para ela por um longo momento. Seu arrependimento não me devolve os anos que perdi. Respondi, honesta. Não conserta meu casamento, não apaga a traição, mas te impede de fazer a mesma coisa com outra pessoa. Então aceito suas desculpas, não pelo que você fez comigo, mas pelo que você não vai fazer com a próxima. Ela assentiu, os olhos marejados. Obrigada. Levantei-me pegando minha bolsa. Agora, se me dá licença, tenho um voo para pegar. E aparentemente preciso embarcar mais rápido do que planejava. Boa sorte, Renata, Camila disse, levantando-se também. E Paris tem sorte de te receber. Não respondi. Apenas virei-me e caminhei em direção aos portões de embarque, deixando Camila, Marcelo, São Paulo e toda aquela vida para trás. Mas enquanto caminhava, uma parte fria e calculista de mim já estava planejando os próximos passos, porque Marcelo havia cometido um erro crucial. Ele achou que eu estava fugindo. Na verdade, eu estava me posicionando estrategicamente. E quando a hora certa chegasse, e chegaria, ele descobriria que subestimar Renata Albuquerque foi o maior erro da vida dele. O voo decolou às 10h47, 15 minutos antes do horário previsto. Eu estava na janela, observando São Paulo encolher lá embaixo até virar apenas luzes e depois nuvens, quando senti meu corpo finalmente relaxar. Cada quilômetro de distância era uma camada de tensão se desprendendo dos meus ombros. Fechei os olhos e, pela primeira vez em meses, dormi profundamente. Acordei 8 horas depois, quando a aeromoça anunciou que estávamos iniciando a descida em Paris. Lá fora, o céu estava cinza, pesado de inverno europeu. Tão diferente do verão sufocante que eu havia deixado para trás. O aeroporto Charles de Gaulle era um labirinto de vidro e aço. Peguei minhas malas, passei pela imigração com o visto de trabalho que Roberto havia providenciado e finalmente atravessei as portas automáticas para o saguão de desembarque. Claude Beaumont me esperava com uma placa discreta. Madame Albuquerque. Ele era exatamente como imaginava das videoconferências. Cabelos grisalhos, óculos de armação fina, terno impecável e um sorriso gentil que me fez sentir, pela primeira vez em dias, que talvez eu tivesse tomado a decisão certa. Madame Albuquerque, ele disse em francês carregado de sotaque, então mudou para um português surpreendentemente bom. Bem-vinda a Paris. Como foi a viagem? Longa, respondi, apertando a mão que ele estendia. Mas necessária, imagino. Havia algo no olhar dele, uma compreensão silenciosa. Roberto devia ter contado pelo menos parte da história. Venha, o carro está esperando. O apartamento que a empresa havia alugado para mim ficava no 16º arrondissement, num prédio haussmanniano com vista para o Sena. Não era grande. Um quarto, sala, cozinha compacta, mas tinha janelas enormes que enchiam tudo de luz, piso de madeira que rangia ao caminhar e uma varanda pequena onde eu conseguia ver a Torre Eiffel ao longe. Era perfeito. O escritório fica a 20 minutos daqui, Claude explicou, colocando minhas malas na sala. Mas não se preocupe em ir amanhã. Descanse. Adapte-se. Segunda-feira é cedo o suficiente para começar. Obrigada, Claude.
Ele hesitou na porta, como se quisesse dizer algo mais. Então decidiu. Roberto me contou um pouco da situação. Não tudo, mas o suficiente. Ele fez uma pausa. Você foi muito corajosa, madame. E quero que saiba que aqui você tem aliados. Senti um nó na garganta. Obrigada. Repeti, dessa vez com mais emoção. Quando ele saiu, fechei a porta e encostei nela, deslizando até sentar no chão. O apartamento estava silencioso. Silencioso de verdade. Não o silêncio tenso de São Paulo, cheio de ressentimentos não ditos, mas um silêncio limpo, vazio de história. Puxei o celular. Tinha-o desbloqueado durante o voo para checar e-mails importantes. Havia 127 mensagens não lidas. A maioria era de Marcelo. Abri apenas uma, a mais recente, enviada há 2 horas. Renata, isso é ridículo. Você não pode simplesmente fugir. Temos um casamento, temos responsabilidades. Eu sei que exagerei ontem, mas podemos conversar como adultos. Volta, por favor. Apaguei sem responder. Havia também mensagens de Roberto. Chegou bem? Me avise quando pousar. Digitei uma resposta rápida. Cheguei, apartamento é lindo, obrigada por tudo. E então, surpreendentemente, havia uma mensagem de Camila. Terminei com ele hoje e aceitei a outra proposta de emprego. Começo em janeiro. Obrigada por me abrir os olhos. Boa sorte em Paris. Não respondi, mas também não apaguei. Os primeiros dias foram uma mistura de descoberta e choque de realidade. Paris era linda, isso eu sabia. Mas viver em Paris era diferente de visitá-la como turista. O frio cortava até os ossos. Meu francês básico era embaraçosamente insuficiente. E a solidão, principalmente à noite, era esmagadora. Mas o trabalho era o que me mantinha sã. Na segunda-feira, Claude me levou ao escritório. Era menor do que eu esperava. Apenas 3 salas num prédio comercial perto da Gare du Nord. A equipe consistia em Claude, uma assistente administrativa chamada Sophie e um estagiário de contabilidade que só aparecia 2 vezes por semana. Então, é isso? Perguntei, tentando esconder o choque. Claude deu um sorriso sem graça. Eu avisei que a operação estava mínima. Roberto abriu isso há 15 anos com grandes planos, mas depois que eles não se concretizaram, a filial virou mais uma formalidade jurídica do que uma empresa funcionando. Passei a semana seguinte mergulhada em documentos, contratos antigos, registros financeiros. E quanto mais eu lia, mais claro ficava. Aquela filial era uma mina de ouro desperdiçada. Paris, e a Europa em geral, estava desesperada por consultorias especializadas em compliance internacional, especialmente com empresas latino-americanas querendo se expandir para o mercado europeu. Nós tínhamos a expertise, os contatos, a estrutura legal. Só faltava a execução. Comecei a fazer ligações. Reativar contatos antigos. Apresentar propostas, trabalhar 12, 14 horas por dia, porque era melhor do que voltar para o apartamento vazio e pensar em tudo que eu havia deixado para trás. Foi durante uma dessas noites, 2 semanas depois da minha chegada, já era janeiro, que recebi a ligação de Roberto. Atendi no segundo toque, assustada com o horário. Eram quase 23 horas em Paris, 19 horas em São Paulo. Roberto, está tudo bem? Renata. A voz dele soava cansada. Preciso te contar uma coisa. Meu estômago se apertou. O que aconteceu? Marcelo descobriu. Sobre a transferência, sobre Paris. Tudo. Fechei os olhos, respirando fundo. Como? Ele invadiu meu e-mail corporativo. Encontrou as aprovações, os documentos assinados. Roberto fez uma pausa pesada. E está furioso. Renata, ele está falando em te processar por abandono de trabalho, apropriação indébita, quebra de confidencialidade. Está contratando advogados. Está fora de controle. Deixa ele processar, respondi, com uma calma que não sabia que possuía. Eu não fiz nada ilegal. A transferência foi aprovada por você, que ainda é presidente do conselho. Eu não levei nenhum cliente, nenhum documento confidencial.
E meu contrato de trabalho permite transferência internacional com aprovação da diretoria, que eu tenho. Eu sei disso. Meus advogados já confirmaram. Mas ele não está pensando racionalmente. Está. Roberto hesitou. Está destruindo tudo, Renata. A moral na empresa está no chão. 3 diretores pediram demissão essa semana. Os investidores estão questionando a gestão dele. E ele está colocando a culpa toda em você. Claro que está, murmurei. Porque admitir que a culpa é dele seria pedir demais. Tem mais, Roberto continuou, a voz ficando ainda mais pesada. Ele congelou seus acessos aos sistemas. Cancelou seu e-mail corporativo. E está tentando reverter a transferência, alegando que eu não tinha autoridade para aprovar sem consultar ele primeiro. Senti a raiva começar a ferver. Ele pode fazer isso? Tecnicamente? Não. Eu ainda sou presidente do conselho e tenho poderes para aprovar transferências internacionais. Mas ele pode tornar o processo legal um inferno. Pode arrastar isso por meses, talvez anos. Roberto suspirou. E enquanto isso, pode tentar te isolar, cortar recursos, dificultar seu trabalho em Paris. Então eu preciso provar que a filial é viável, concluí. Preciso tornar a operação de Paris tão lucrativa e independente que ele não consiga me atingir. Exatamente. Quanto tempo eu tenho? A próxima reunião do conselho é em março. 2 meses. Se até lá você conseguir apresentar resultados concretos, contratos fechados, receita entrando, crescimento mensurável, eu consigo segurar a posição dele. Mas se Paris continuar sendo um dreno financeiro, ele não precisou completar. Eu vou conseguir. Afirmei, com mais confiança do que realmente sentia. 2 meses. Pode contar comigo. Eu sei que pode, Roberto disse, e havia orgulho genuíno na voz dele. Você sempre foi mais forte do que meu filho merecia. Depois que desliguei, fiquei sentada no escritório vazio por horas, olhando para as luzes de Paris pela janela, formulando um plano. Marcelo queria me destruir? Queria me provar incompetente, emocional, incapaz? Ótimo. Porque agora eu tinha motivação extra para provar exatamente o contrário. Os 2 meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. Acordava às 6 horas, academia às 7 horas. Descobri que o exercício era a única coisa que mantinha minha ansiedade sob controle. Escritório às 9 horas. Trabalho até às 21 horas, 22 horas, às vezes meia-noite. Reativei todos os contatos antigos da empresa. Liguei para cada cliente que Roberto havia tentado conquistar 15 anos atrás. Apresentei propostas agressivas, preços competitivos e, principalmente, resultados, e comecei a ganhar terreno. O primeiro contrato veio em fevereiro. Uma empresa argentina querendo abrir filial em Paris precisava de consultoria em compliance fiscal e trabalhista. Valor: 45 mil euros. O segundo contrato veio 1 semana depois. Uma startup brasileira de tecnologia se expandindo para a Europa. Valor: 60 mil euros. O terceiro, quarto, quinto. Cada vitória me dava mais confiança. Mais momentum. Contratei mais 2 pessoas. Mudamos para um escritório maior. Abrimos uma conta bancária separada da matriz brasileira para provar que Paris era financeiramente independente. Enquanto isso, recebia atualizações de Roberto sobre o caos em São Paulo. Marcelo estava implodindo. Seu relacionamento com Camila havia terminado publicamente e de forma humilhante. Ela realmente pediu demissão e vazou para alguns colegas próximos o motivo. A notícia de que o CEO estava tendo um caso se espalhou como fogo. Os investidores começaram a questionar o julgamento dele. O conselho convocou reuniões extraordinárias. E a cada notícia dessas, eu não sentia satisfação. Não sentia pena. Sentia nada. Porque Marcelo não era mais meu problema. Março chegou rápido demais. A reunião do conselho estava marcada para o dia 15. Eu tinha exatos 3 dias para compilar todos os resultados, preparar a apresentação e provar que a filial de Paris não apenas era viável, mas lucrativa. Passei 72 horas praticamente sem dormir. Claude me ajudou a organizar os números. Sophie formatou os slides. Ensaiei a apresentação em português, em francês,
em inglês. Precisava estar impecável. Na noite do dia 14, Roberto me ligou. Você está pronta? Perguntou. Estou, respondi, olhando para as pilhas de documentos espalhadas pelo apartamento. Os números não mentem, Roberto. Paris fechou o trimestre com 340 mil euros em contratos. Projeção para o ano, 1,8 milhão. E isso é só o começo. É impressionante, Renata. Sério. Havia orgulho genuíno na voz dele. Mas preciso te avisar. Marcelo também está preparado. Ele contratou uma consultoria externa para auditar a operação de Paris. Vai argumentar que os números são inflacionados, que você está usando recursos da matriz indevidamente, que a operação não é sustentável a longo prazo. Deixa ele argumentar, retruquei. Eu tenho documentação de cada centavo gasto, cada contrato assinado, cada transferência feita. Tudo legal, tudo auditável. Ele também vai tentar te atacar pessoalmente. Vai dizer que você abandonou suas responsabilidades, que está emocionalmente instável, que tomou decisões precipitadas. Ele pode tentar. E Roberto hesitou. Ele vai pedir o divórcio oficialmente, na reunião. Na frente do conselho inteiro. Isso me pegou de surpresa. Senti algo apertar no peito. Não dor, exatamente, mas uma espécie de luto final por algo que já estava morto há muito tempo. Ok, disse simplesmente. Ok? Roberto repetiu, surpreso. Eu não estou mais presa a ele, Roberto. Legal, emocional ou profissionalmente. Se ele quer divórcio, ótimo. Um advogado vai entrar em contato com os papéis. E vida que segue. Houve um silêncio do outro lado. Você mudou, Roberto disse finalmente. Eu cresci, corrigi. Deveria ter feito isso há anos. A reunião aconteceu por videoconferência. Eu em Paris, o conselho inteiro em São Paulo. Quando minha câmera ligou, vi a sala de reuniões da matriz. A mesa longa de mogno, as cadeiras de couro, as janelas com vista para a Paulista. E sentado na cabeceira, com uma expressão que tentava ser profissional, mas escorria veneno, estava Marcelo. Nossos olhos se encontraram através da tela. Ele parecia menor de alguma forma, mais magro, mais velho, as olheiras profundas, o cabelo ligeiramente desgrenhado. Nada do CEO impecável que comandava reuniões com mão de ferro. Boa tarde, conselheiros. Comecei, minha voz firme. Obrigada pela oportunidade de apresentar os resultados da Operação de Paris. Passei os próximos 40 minutos apresentando números, gráficos, projeções. Mostrei os contratos fechados, os clientes conquistados, a equipe montada. Mostrei que Paris não apenas era viável, era um sucesso. Quando terminei, houve um silêncio impressionado, até que Marcelo se pronunciou. Muito bonito, Renata, disse, o tom carregado de sarcasmo mal disfarçado. Mas todos aqui sabemos que esses números são artificiais. Você está usando contatos e recursos que pertencem à matriz. Está se aproveitando do nome Albuquerque para fechar contratos que nunca conseguiria sozinha. Errado, respondi calmamente. Todos os contratos foram negociados usando a estrutura legal independente da filial francesa. Os clientes assinaram com Albuquerque Paris SARL, não com Albuquerque Brasil. E quanto aos contatos, eles são meus, construídos ao longo de 10 anos trabalhando nesta empresa. Você não pode reivindicar propriedade sobre relacionamentos profissionais que eu cultivei. Você abandonou seu posto sem aviso prévio, ele contra-atacou. Deixou projetos pela metade, causou caos operacional. Eu fui transferida oficialmente com a aprovação do presidente do conselho, seguindo todos os protocolos contratuais, rebati. E quanto aos projetos, deixei documentação completa de cada um deles. Se houve caos operacional, foi devido à má gestão, não à minha ausência. Vi a mandíbula dele travar. Você está emocionalmente comprometida, ele disse, mudando de tática. Tomou decisões precipitadas baseadas em questões pessoais. Fugiu para Paris porque não conseguia lidar profissionalmente com os desafios aqui, e ali estava, o ataque pessoal. A tentativa de me pintar como a esposa histérica e irracional, emocional. Respirei fundo. Você está certo, disse,
vendo os olhos dele brilharem com falsa vitória. Eu tomei uma decisão baseada em questões pessoais. A questão pessoal de finalmente reconhecer meu próprio valor. A questão pessoal de não aceitar mais ser tratada como descartável. E a questão pessoal de construir algo que fosse verdadeiramente meu. Fiz uma pausa. E olha só, deu certo. Houve murmúrios entre os conselheiros. Além disso, continuei, sentindo a confiança crescer. Gostaria de lembrar ao conselho que eu não sou apenas a ex-esposa do CEO. Sou uma profissional com 10 anos de experiência nesta empresa, mestrado em Direito Empresarial e um histórico comprovado de resultados. Resultados que, aliás, estão documentados em cada relatório anual dos últimos 5 anos. Podem conferir. Marcelo abriu a boca para responder, mas Roberto o interrompeu. Acho que já ouvimos o suficiente, disse o pai, a voz firme. Conselheiros, gostaria de propor uma votação. Todos a favor de manter Renata Albuquerque como diretora da Operação de Paris, com autonomia total para a gestão e expansão, favor levantar a mão, um a um, os conselheiros levantaram as mãos. Todos, exceto Marcelo. Aprovado por maioria, Roberto declarou, e havia satisfação mal disfarçada na voz dele. Renata, você tem luz verde para continuar. Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigada, respondi, permitindo-me um pequeno sorriso. E quanto à situação, pessoal? Roberto continuou, olhando para o filho. Marcelo, você mencionou que gostaria de tratar de questões de divórcio. Marcelo se endireitou na cadeira, claramente não esperando que o assunto fosse abordado tão diretamente. Sim, disse ele, evitando me olhar. Renata e eu concordamos que o casamento chegou ao fim. Meu advogado já preparou os papéis. Ótimo, respondi, minha voz absolutamente neutra. Meu advogado vai revisar e entrar em contato. Presumo que você queira algo rápido e discreto. Exatamente. Então está resolvido. Roberto concluiu. Mais alguma coisa? Ninguém se manifestou. Reunião encerrada. As câmeras começaram a desligar uma a uma. A última a permanecer foi a de Marcelo. Por um momento ficamos apenas nós dois, olhando um para o outro através de milhares de quilômetros de distância. Você ganhou, ele disse finalmente, a voz baixa. Feliz agora? Pensei na pergunta por um momento. Não foi sobre ganhar, Marcelo, respondi honestamente. Foi sobre sobreviver, sobre não deixar você me destruir. Eu nunca quis te destruir. Não, você só queria me controlar. E quando não conseguiu mais, tentou me destruir. Dei de ombros. Mas a diferença é irrelevante agora. Renata, Ele começou, e pela primeira vez havia algo parecido com remorso na voz. Eu estraguei tudo. Eu sei disso. Sim, estragou. Se eu pudesse voltar atrás... Mas não pode, interrompi. E, sinceramente, eu não gostaria que voltasse. Porque então eu ainda estaria em São Paulo, sendo invisível, aceitando migalhas do meu próprio talento. Então obrigada, eu acho, por me forçar a sair. Ele não respondeu. Apenas desligou a câmera. E assim, depois de 10 anos, um casamento terminou não com explosão, mas com um clique. Os meses seguintes foram de crescimento acelerado. Paris floresceu sob minha gestão. Fechamos contratos maiores, expandimos a equipe para 8 pessoas, mudamos para um escritório ainda maior perto dos Champs-Élysées. Em junho, a operação francesa estava faturando mais do que algumas divisões da matriz brasileira. Em agosto, abri filiais em Londres e Barcelona. Em outubro, a Albuquerque Europa era oficialmente a divisão mais lucrativa de todo o grupo. Enquanto isso, chegavam notícias fragmentadas sobre São Paulo. Marcelo havia sido forçado pelo conselho a trazer um co-CEO para dividir responsabilidades, um eufemismo corporativo para "você ferrou tanto que precisamos de alguém para consertar". 3 dos maiores clientes haviam cancelado contratos após escândalos de má gestão. O valor das ações caiu 40%. Investidores estavam pulando do barco. A empresa que Roberto construiu em 40 anos estava desmoronando em menos de 1, e não era culpa minha. Era consequência direta das decisões de Marcelo. Dezembro chegou de novo.
Um ano inteiro desde aquela véspera de Natal que mudou tudo. Eu estava em Paris, no escritório novo, aprovando os bônus de fim de ano da equipe, quando recebi uma mensagem de Roberto. Jantar de Natal da empresa hoje. Primeira vez que você não está. Vai fazer falta, mas espero que esteja feliz aí. R sorri para a tela. Respondi. Estou mais do que feliz. Estou viva. Feliz Natal, Roberto. Eram 18 horas em Paris, 14 horas em São Paulo. Imaginei a cena. O mesmo salão, as mesmas decorações, as mesmas pessoas fingindo que estava tudo bem enquanto a empresa afundava. Fui para casa mais cedo naquele dia. Passei numa boulangerie, comprei pão fresco, queijo, vinho. Cheguei no apartamento, que agora não parecia mais vazio, mas aconchegante, e preparei um jantar simples. Estava saboreando o vinho na varanda, olhando para Paris iluminada, quando meu celular tocou. Era Roberto de novo, mas dessa vez, ligação. Atendi intrigada. Roberto, tudo bem? Do outro lado, ouvi vozes altas, confusão, algo quebrando. Renata. A voz dele estava tensa. Você está perto do computador? Estou. Por quê? Preciso que você abra o sistema financeiro. Agora. E procure pelos documentos da reestruturação europeia. Os originais que assinamos no ano passado. Meu coração acelerou. Corri para o notebook. O que está acontecendo? Marcelo! Roberto fez uma pausa e ouvi ele falando com alguém ao fundo. Depois voltou. Marcelo está tentando reverter a operação de Paris. Alega que os documentos originais eram inválidos, que eu não tinha autoridade, que tudo foi feito nas suas costas e agora ele quer trazer a divisão europeia de volta para o controle da matriz brasileira. Meus dedos voavam pelo teclado. Ele não pode fazer isso. Ele está tentando. Trouxe advogados para o jantar, Renata, para o maldito jantar de Natal. Está tentando forçar uma votação emergencial do Conselho. Mas você é o presidente do Conselho. Você aprovou tudo. E os documentos provam isso. Mas ele os contra-argumenta dizendo que eu estava senil, que você me manipulou, que foi tudo uma conspiração para roubar parte da empresa. Encontrei os arquivos. Abri um a um, conferindo datas, assinaturas, protocolos, e então vi. Roberto, disse devagar. Os documentos estão perfeitos. Todas as assinaturas presentes. Todas as aprovações documentadas. Inclusive, fiz uma pausa, verificando de novo para ter certeza. Inclusive a assinatura do próprio Marcelo. O quê? Ele assinou. Olha aqui, na página 47 do contrato de transferência. Cláusula de reestruturação internacional. Ele aprovou a criação da Albuquerque Europa como entidade legal independente. Provavelmente assinou sem ler, mas assinou. Do outro lado, ouvi Roberto dar uma risada seca. Ele assinou a própria sentença sem perceber. Exatamente. E tem mais, continuei, clicando em outro documento. A transferência de gestão operacional para mim tem validade de 5 anos, renovável automaticamente. Ele não pode reverter sem quebrar o contrato. E se quebrar o contrato, a Albuquerque Europa pode se desligar completamente da matriz e se tornar independente. O que significa que ele acabou de dar o checkmate em si mesmo, completei. Se ele forçar isso, eu pego a divisão mais lucrativa da empresa e vou embora. E posso levar todos os clientes, toda a equipe, todo o momentum, legalmente. Houve um silêncio do outro lado enquanto Roberto processava. Renata, você tem esses documentos digitalizados? Tenho, todos, em 3 backups diferentes. Me manda agora, por e-mail e WhatsApp. Eu vou confrontá-lo na frente de todo mundo. Fiz melhor. Abri o Zoom, configurei para transmissão e liguei para o número da sala de reuniões. Roberto, você pode me colocar na TV da sala? Quero estar presente para isso. 2 minutos depois, eu estava vendo a sala de reuniões em São Paulo através da tela. O jantar havia claramente sido interrompido. As pessoas estavam de pé, agitadas. Marcelo estava na cabeceira da mesa, cercado de 2 advogados, empurrando papéis na cara de Roberto. E então, a tela grande da sala acendeu com minha imagem. Todos se viraram. Marcelo empalideceu. Boa noite, disse, minha voz ecoando pela sala. Desculpem interromper o jantar, mas parece que há uma confusão sobre documentos. Renata, Marcelo começou,
a voz saindo estranha. Isso não é da sua conta. É uma questão interna da matriz. Errado, rebati calmamente. É sobre a Albuquerque Europa, que eu dirijo. Então é completamente da minha conta. Fiz um gesto e compartilhei a tela do meu computador. Os documentos apareceram na TV. Aqui estão todos os contratos originais de transferência. Todos assinados, todos protocolados, todos legais. Dei zoom na página 47. Incluindo sua assinatura, Marcelo. Você aprovou a criação da entidade europeia independente. Está aqui, com data, hora e testemunhas. Vi o exato momento em que ele percebeu, os olhos se arregalando, o rosto perdendo toda a cor, a postura desabando. Eu não... Ele gaguejou. Você assinou sem ler. Completei por ele. Como sempre fazia. Assumia que eram apenas formalidades burocráticas e assinava o que Roberto colocava na sua frente. Um dos advogados dele pegou os papéis, conferiu e sussurrou algo no ouvido de Marcelo. Filho, Roberto disse, e havia algo parecido com pena na voz. Cadê os documentos que provam que a operação era inválida? Marcelo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu tinha certeza que... Ele parou, percebendo que não tinha nada, nenhum documento, nenhuma prova. Apenas a arrogância de achar que podia reescrever a história. Então vou ser clara, continuei, minha voz cortante. A Albuquerque Europa é legal, lucrativa e independente. Qualquer tentativa de reverter isso vai resultar em quebra de contrato. E se isso acontecer, eu vou me desligar completamente da matriz, levar toda a operação europeia comigo e vocês podem tentar me processar na justiça francesa. Boa sorte com isso. Houve um silêncio absoluto. Portanto, concluí, sugiro que aceitemos a realidade. São Paulo e Paris são duas operações separadas. Vocês cuidam daí, eu cuido daqui. E todo mundo segue em frente. Roberto foi o primeiro a falar. Parece justo para mim. 1 a 1, os conselheiros concordaram. Marcelo permaneceu em pé, derrotado, humilhado na frente de toda a empresa. E o sorriso que ele tinha no rosto quando me deu aquele ultimato 1 ano atrás havia desaparecido completamente. E Feliz Natal para todos, disse, permitindo-me um sorriso pequeno. Aproveitem a ceia. E desliguei. 2 anos se passaram desde aquela véspera de Natal. Hoje, aos 40 anos, acordo todas as manhãs numa Paris que me acolheu como nunca pensei ser possível. Meu francês é fluente agora. Tenho amigos de verdade. Não apenas colegas ou conhecidos convenientes, mas pessoas que escolheram estar na minha vida e eu na deles. A Albuquerque Europa cresceu além das minhas expectativas mais otimistas. Somos agora 45 funcionários, operação em 6 países, faturamento anual que ultrapassou 12 milhões de euros. Não somos mais uma filial. Somos uma potência independente. Meu divórcio de Marcelo foi finalizado sem drama há 1 ano. Não pedi pensão. Não quis nada dele. Apenas minha liberdade. Ele, segundo Roberto, nunca se recuperou totalmente. Continua como CEO no Brasil, mas sob supervisão apertada do conselho. A empresa sobrevive, mas nunca voltou ao que era. Perdeu relevância, perdeu brilho. E eu não sinto pena, porque enquanto ele tentava me controlar, eu estava construindo um império próprio. É véspera de Natal de novo, mas dessa vez não há ultimatos, não há humilhações, não há mentiras silenciosas envenenando tudo. Estou no escritório, preparando os bônus da equipe, quando Sophie bate na porta. Madame Renata, o champanhe está pronto para o brinde. Sorrio. Há 2 anos, eu mal conseguia beber café sem que minhas mãos tremessem de ansiedade. Hoje, estou brindando com uma equipe que construí do zero, numa cidade que me fez renascer. Desço para o salão onde todos estão reunidos. Claude, que se tornou meu braço direito antes de se aposentar de verdade ano passado. Sophie, que virou gerente de operações. Toda a equipe que confiou em mim quando ainda nem eu mesma confiava totalmente. Um brinde, digo, levantando a taça. A mais um ano incrível. Ao trabalho que fazemos juntos. E principalmente ao fato de que cada um de vocês teve coragem de construir algo novo.
assim como eu tive há 3 anos, quando decidi que merecia mais. A coragem! Todos respondem, erguendo as taças. Depois do brinde, verifico o celular. Há uma mensagem de Roberto. A empresa fechou o ano com prejuízo. Marcelo foi oficialmente rebaixado a co-CEO. Mas você não precisa se preocupar com isso. Europa está segura. Você está segura. Feliz Natal, Renata. Você é a melhor coisa que aconteceu para esta família. Sorrio, mas não respondo imediatamente. Porque a verdade é, o que acontece em São Paulo não me afeta mais. Eu construí algo que é meu, verdadeiramente meu. Mais tarde, em casa, preparo um jantar simples. Ligo para minha mãe no Brasil. Conversamos por 1 hora. Ela me pergunta se estou feliz. Estou, mãe, respondo, olhando pela janela para a Torre Eiffel iluminada. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente feliz. Você sempre foi forte, minha filha. Só precisava perceber isso. Depois que desligo, fico na varanda com uma taça de vinho, pensando em tudo o que aconteceu. Naquele dia, na véspera de Natal de 3 anos atrás, quando Marcelo me deu aquele ultimato impossível, ele achou que estava me quebrando. Achou que eu ia me curvar, pedir desculpas, aceitar meu lugar. Em vez disso, eu disse apenas uma palavra: ok. E aquele ok não foi rendição. Foi o começo de uma revolução pessoal. Foi a primeira vez que eu escolhi a mim mesma. Escolhi minha dignidade sobre a falsa paz de um casamento morto. Escolhi meu valor sobre a conveniência de ser invisível. Escolhi construir meu próprio caminho em vez de seguir um roteiro escrito por outra pessoa. E hoje, olhando para trás, não me arrependo de nada. Por que aquela desculpa que Marcelo exigiu na véspera de Natal? Nunca foi dada. E nunca será. Porque eu não devo desculpas a quem nunca me respeitou. Não devo explicações a quem nunca me ouviu. E não devo minha vida a quem tentou me destruir. Eu sou Renata Albuquerque. Tenho 40 anos. Dirijo uma operação internacional de sucesso. Falo 3 idiomas. Moro em Paris e sou finalmente, completamente livre. E você que está aí me ouvindo agora, em qualquer hora que seja, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que esteja, espero que essa história tenha te mostrado algo importante. Você não precisa aceitar migalhas. Você não precisa se diminuir. Você não precisa pedir desculpas por reconhecer seu próprio valor. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal. Deixa seu like. E me conta nos comentários, você já teve que dar um ok que mudou tudo na sua vida? Já teve que escolher sua dignidade sobre a conveniência? Porque a verdade é, às vezes, a palavra mais poderosa que você pode dizer não é sim para agradar os outros. É ok, chega para você mesma. E quando você diz isso, quando você realmente decide que merece mais, o mundo inteiro se reorganiza ao seu redor. Eu sou prova viva disso. Até o próximo relato. E lembre-se, você sempre, sempre merece mais do que migalhas.